fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José, eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Um homem forte, silencioso, tão sensível, homem santo em sonho. Um dia Deus lhe revelou seu plano de amor e salvação, de um Deus que se encarnou no nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe do Filho amado de Deus Pai, e defendeu a salvação do mundo no silêncio, castidade e firmeza de sua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã Viva São José, operário! Mês de maio, que mês abençoado é esse que a gente começa hoje. Olha, é difícil ter alguém que de repente não goste do mês de maio, né? Aliás, a gente precisa gostar de todo o tempo. O que faz os meses abençoados somos nós mesmos, não é? A bênção de Deus, você pode ter certeza que estará disponível todo ano, todo mês, todo dia, a cada amanhecer. Nesse amanhecer, a mão de Deus, a bênção de Deus está disponível para nos dar um dia abençoado. Mas, sabe, certas ocasiões, certos meses se revestem de um sentido muito especial, e esse mês de maio, em especial, é o mês das mães, é o mês de Nossa Senhora. E não há uma alma católica, alguém que ama o Santo Evangelho, sem que se alegre com o mês de Maria, o mês de maio. Então, bem-vindo, mês de maio, hoje, dia 1º de maio, na alegria de poder começar esse ano aqui com você, o mês de maio, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, dia de São José operário. Que São José abençoe o trabalho das suas mãos, você que tem o seu trabalho remunerado, você que trabalha em casa, são os operários do lar. A pessoa pode não trabalhar fora remuneradamente, mas está ali em casa, está ali no cotidiano. Quantas pessoas? Vai diminuindo esse número, né, de pessoas, sobretudo mulheres, que se dediquem só ao lar, porque são os tempos, né? Às vezes os dois precisam trabalhar, o que também é saudável. Enfim, não é o momento de discutir sobre isso, mas para todos, para os aposentados, para você que já trabalhou, já se dedicou muito, mas agora está aposentado, parabéns para você também pelo trabalho que você tem. Para os que estão desempregados, estão procurando uma recolocação, uma colocação no campo de trabalho, sobretudo pelas suas necessidades, que realmente a gente possa mais e mais ver pessoas ocupando o seu lugar no mercado de trabalho. Graças a Deus a gente vê as cifras, né, os números melhorando no país. Isso é bom, isso traz esperança, e eu espero que isso realmente seja uma verdade, uma constante para todos. Para os jovens, né, muitos jovens aprendizes, inclusive aqui no edifício João Paulo II da nossa arquidiocese, temos os jovens aprendizes, esse projeto tão necessário, tão bom, e os jovens que estão se formando, estão querendo se colocar no campo de trabalho, enfim, que hoje realmente seja um dia de nós rezarmos pelos trabalhadores, de pedirmos justiça social, porque nós ainda vivemos num mundo e, sobretudo, num país muito desigual, de proporções assim astronômicas. E isso não é bom. É muito dinheiro concentrado na mão de muitos poucos,
e uma imensa maioria que quase não tem como sobreviver. Nós ainda vemos essas discrepâncias, então hoje é um dia, sim, no Brasil, no mundo, é um dia de alegria, mas é também um dia de protestos, é um dia de manifestações e precisa ser assim mesmo. Precisa se mostrar também, claro, sem violência, mas é necessário que hajam manifestações para que também, como sociedade, todos possam se unir para termos um mundo melhor, um país melhor. E nesse dia do trabalho é um misto de tudo isso. Eu rogo a São José, que é hoje especialmente celebrado, sob o título de São José Operário, ele que carpinteiro, certamente ali era o pai nutrício de Jesus com o seu trabalho, foi sendo o pai providente da Sagrada Família, que São José Operário também olhe por todos nós, pelos trabalhadores, por todos aqueles que precisam. Bem, feita essa introdução, 6 horas e 17 minutos, você que acordou cedo hoje, né? Para muitas pessoas, tanto faz, né? Se é feriado, se é sábado, se é domingo, acorda cedo mesmo, já do seu... Se tem que trabalhar fora, não tem que trabalhar fora, você já acorda cedo e sempre na boa companhia aqui da nossa Rádio Catedral. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, seja bem-vindo, pelo YouTube também, aqui da Rádio Catedral, e também pelo Dial, pela 106.7, pelo aplicativo da rádio, pelo site. Enfim, a gente tem muitas formas de chegar a cada um. Minha gente, nesse mês de maio também, que é o mês de Maria, é um mês onde vamos celebrar Pentecostes, dia 19 de maio, é dia de Pentecostes, nós estamos vivenciando esse período desde o dia 30 de abril, nós estamos mergulhados, estamos no cenáculo com Maria, vigiando, buscando o Espírito Santo, e vamos celebrar também Pentecostes, dia 19 de maio. Para nós, né, para mim, como pároco lá da Igreja de Santo Afonso, ali na Tijuca, é um mês também, esse ano, muito especial, porque a nossa paróquia está comemorando 75 anos em que ela foi erigida como paróquia. A Igreja de Santo Afonso, ela é de 1907, viu? De junho de 1907, quando ela foi inaugurada. Mas, como paróquia, ela é paróquia desde 1949. E nós estamos comemorando 75 anos. Vamos ter uma programação extensa durante toda a semana. Vamos começar na sexta-feira, dia 17 de maio, que não é uma atividade da paróquia de Santo Afonso. Eu diria que é uma atividade da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em especial do Vicariato Norte, porque juntos com o nosso cardeal, Dom Orani João Tempesta, nós estaremos na sexta-feira, dia 17, na Praça Sans Penha, às 8 horas da noite, rezando pela paz, no nosso estado, na nossa cidade do Rio de Janeiro. E fiquei muito feliz quando o cônego Aldo, que é o vigário episcopal do Vicariato Norte, pediu-me para ajudar a coordenar esse dia, junto com Dom Arani, com a presença também do Jadir Barcelos, aqui da nossa Rádio Catedral, que é nossa família, para estarmos juntos ali. Esse terço que vai ser também transmitido pela Rádio Catedral nesse dia 17 de maio, sexta-feira, 8 da noite. Mas é claro que a gente convida a todos que puderem a estar presencialmente ali na Praça Sans Penha. Ontem, aliás, a Praça Sans Penha
comemorou 113 anos de existência. Estive lá com representações da sociedade, da prefeitura, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Tijuca Presente, o 6º Comando da Polícia Militar, ali da nossa região da Tijuca, a Associação Comercial da Tijuca, comemorando esses 113 anos da Praça Santos Penha, e é ali que nós vamos estar, porque a praça é um pouco a síntese do que é uma cidade. Eu ainda falava lá nesse evento, porque uma praça, ela reúne a alegria, a leveza de uma cidade e também os problemas de uma cidade. A gente percebe que nós temos numa praça, você tem uma convivência, as pessoas se sentam, as pessoas levam os seus bichinhos para passear, vão ali ficar, tem uma feira, é um lugar onde tem um show. A praça é um pouco isso, mas a praça também costuma ter assalto. A praça também, a gente tem uma população de rua que no Rio de Janeiro é considerável, e não é à toa que o Rio de Janeiro é a primeira cidade do país que vai ter um projeto pioneiro chamado Ruas Invisíveis, se não me engano, que é um projeto do governo federal voltado especialmente para a questão da população de rua. E a cidade do Rio de Janeiro, como é protagonista em muitos aspectos, também o Rio vai abraçar essa causa. Enfim, a gente estar na praça e poder rezar, poder se reunir na paz e pela paz é muito importante. Então, se você puder, vai estar. Vamos ter policiamento, já está tudo combinado com o 6º Batalhão da Polícia, vai ter muita segurança. É no metrô Santos Penha. E muitos ônibus deixam a pessoa ali na Praça Santos Penha. Sexta-feira, 17 de maio, às 20 horas, você é o nosso convidado. E depois a gente vai ter uma programação toda durante a semana, que depois eu convido você. Mas eu quero terminar esse bloco já falando sobre o mês de maio, sobre São José, fazendo uma primeira oração aqui pelo trabalhador e rezando com você. Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, volvei vosso olhar benigno para o mundo do trabalho. Nós vos apresentamos as necessidades dos que trabalham intelectual, moral ou materialmente. Bem sabeis como são duros os nossos dias, cheios de canseira, sofrimento e insídia. Vede as nossas penas físicas, morais, e repeti aquele brado do vosso coração. Tenho dó desse povo. Dai-nos a sabedoria, a virtude e o amor que vos alentou nas vossas laboriosas jornadas. Inspirai-nos pensamentos de fé, de paz e moderação, de economia, a fim de procurarmos com o pão de cada dia os bens espirituais, para transformarmos a face da terra, completando assim a obra da criação que vós iniciastes. E que vossa luz, Jesus, nos ilumine a nós na busca de melhores leis sociais e ilumine os legisladores a estabelecer uma sociedade de justiça e de amor. São José Operário, rogai por nós. Lembrar a você que você pode mandar a sua mensagem aqui para o 3231 3560, 3231 3560. Vai ser uma alegria receber a sua mensagem. Vamos ficar com música e daqui a pouquinho eu estou de volta falando direto ao seu coração.
São José, santo, justo, esposo e pai, conduzir minha família. São José, me abençoai. Meu São José, seu nosso protetor, e nas nossas necessidades, seu nosso provedor. Foste escolhido para ser pai do Deus menino, e o acolheste prontamente como teu. Deus Pai confiou em tuas mãos, ao teu cuidado e proteção, o Salvador, o Redentor, o Filho seu. Meu São José, santo, justo, esposo e pai, conduzir minha família. São José, me abençoai. Meu São José, seu nosso protetor, e nas nossas necessidades, seu nosso provedor. Meu São José, acolheste a Virgem Santa e a desposaste na pureza do amor, que vê além do que se vê, que faz bem mais do que é capaz. Homem de fé, homem de paz, meu São José. Meu São José, Bom dia, Catedral. Você já curtiu as redes sociais da Rádio Catedral? Curte aí! facebook.com/Catedral FM, instagram.com/Catedral FM 106.7. Olá, eu sou a doutora Maria Clara Vasquez e estou aqui com os meus pais, Dr. Wellington e Lilian Vasquez, para tirar as dúvidas mais frequentes que recebemos dos nossos pacientes. Quantos anos vocês estão no mercado? Já temos uma história de 32 anos. Tem tratamento diferenciado para a terceira idade? Sim, inclusive temos o Programa Social de Implante da Terceira Idade, o PSIT. Vocês têm tratamento para pacientes especiais? Sim, em todas as nossas unidades. Vocês fazem cirurgia laser? Sim, somos habilitados a fazer. Para mais perguntas, entre em contato com uma de nossas unidades de atendimento. Um grande abraço da sua família Odonto Vasquez. Clínica Odonto Vasquez, implantes, odontopediatria, prótese e atendimento à melhor idade. Clínica Odonto Vasquez, EPAL 2402, Estrada do Mendanha 91, Campo Grande, em frente à Paróquia de Santana. Ligue 24150014, 24150014. Sigam as redes sociais da Comunidade Bom Pastor e participem de nossas atividades online. Grupos de oração, vigílias e retiros. Nos sigam no Facebook, YouTube e Instagram. @Bom Pastor. O novo PAC é o nosso PAC na educação. E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para a educação infantil, serão construídas 1.178 novas creches e escolas. E a gente sabe muito bem como essas escolas mudam a realidade das mães e famílias brasileiras. Né, Aline? Uma creche aqui vai melhorar muito a vida da nossa comunidade. Eu, com uma filha pequena, não tinha como trabalhar. E sem trabalhar, como é que ia sustentar minha filha? Uma boa creche é tudo que a gente quer para os nossos filhos.
Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Bom dia, Catedral. Bom dia para você, 6h31. Olá, Rosa Maria de Aquino, lá da paróquia Bom Pastor da comunidade São Sebastião, lá no Morro do Salgueiro. Um abraço, muita paz para você. Também a Daniele fala conosco, nos acompanha lá da Inglaterra, está com a gente. Deus abençoe, Dani. Oro pela sua saúde também, viu? Deus olhe por você. Ivone Belisário, que está nos ouvindo lá da Tijuca, lá da nossa paróquia Santo Afonso. A Siltanira Moreira, ela é de Del Castilho, também com seus pedidos de oração. Amanheceu cedo hoje também, nesse 1º de maio. A Ivonete Rosa, também com a gente. Deus abençoe, também pedindo pelos desempregados, pela família. A Maria do Carmo, do Alto da Boa Vista. Deus abençoe, Alto da Boa Vista, que lugarzinho bom, viu? Também aqui o José Roberto de Bangu. Já estive lá também, junto na paróquia Santa Cecília e São Sebastião, lá com o nosso amigo Monsenhor Felipe. Deus abençoe, Cônego Felipe, né? Sueli Fonseca, um abraço lá da paróquia São Lourenço, em Niterói. A Márcia Masson também está conosco, da Tijuca. A Nelma Argolo, do bairro Vista Alegre. A Denise Gomes também está conosco aqui. Deus abençoe, Denise Gomes, todas as suas intenções. A Célia Maria, também unida a todas as intercessões. A Maria do Centro, pedindo por todas, pela sua família, pela falta de emprego, pelas suas necessidades. O Jorge Ricardo de Bangu. Deus te abençoe, meu irmão. Ainda a Eliana, do Rio Comprido, e agradecendo pelos ensinos, pelas partilhas. Muito obrigado, Eliana. Maria Cristina, da paróquia São Jerônimo, em Coelho Neto. Todos pedindo aqui pelos trabalhadores, pelo mundo do trabalho. Nos ouve lá de Belo Horizonte, a Dirce Moraes, que é lá do nosso santuário São José, lá no centro da capital mineira, que São José Operário interceda por nós. Ela está falando, olha, vamos ter uma caravana para o avivamento. Falar nisso, gente, eu já até aproveito. Se você quiser fazer um retiro espiritual comigo, vai ser de 28 a 30 de junho, as inscrições já estão abertas lá na Igreja de Santo Afonso. Vai ser aqui em Campo Grande, ela viu, numa casa de retiros em Campo Grande. Se você quiser participar, ligue lá para a Igreja de Santo Afonso, 2264-6162, 2264-6162, e quem sabe você vai participar desse retiro espiritual aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, para a gente vivenciar um final de semana muito abençoado. Ô, Dirce, muito obrigado por você ter lembrado também, e vem um númerozinho legal aí de BH para participar. Vamos ver mais quem aqui. A Irani, bom dia a todos da paróquia São José do Complexo do Alemão. Ela dizendo, agradeço só por essa rádio existir, já é uma bênção. É verdade, Irani, isso já é uma bênção muito grande também. Também aqui a Sônia Geraldo, que fala conosco lá do Lins. A Thelma também está com a gente. Mais quem aqui que está chegando? A Alzilete, da paróquia São Lourenço, em Niterói. Janes Carvalho, também com a gente. Ainda a Sônia Geraldo, do Lins e Vasconcelos. São alguns amigos que estão aqui. Você também ainda pode pedir pelo seu trabalho, pelas suas intenções. Hoje, que também é um dia, então, dedicado a São José Operário,
e é dedicado também esse mês todo a Nossa Senhora. Queremos estar no cenáculo com Maria, vigiando, pedindo ao Senhor que envie o seu Espírito a nós. Eu diria que o Espírito Santo, ele é o protagonista desse tempo. O Espírito Santo, até mesmo nesse início do mês de maio, o Espírito Santo é aquele que gerou no ventre de Maria Santíssima o Espírito Santo, o Verbo de Deus, Jesus. O Espírito Santo, pelos méritos da redenção operada por Jesus, em vista da redenção operada por Jesus na cruz, foi aquele que também preparou a Mãe Santíssima, tornando-a imaculada. O Espírito Santo que fecundou, que é o autor da fé, porque antes de Maria conceber no seu ventre, concebeu Jesus no seu coração. Porque é um pouco como toda vez que nós amamos, você que é mãe, antes de conceber fisicamente, a mãe já concebe no seu coração, no seu afeto. Se isso é uma verdade para cada mãe, quanto mais em Maria. Então o Espírito já havia gerado ali, pela docilidade de Maria, já havia gerado no seu coração o próprio Senhor Jesus. Foi o Espírito Santo que, fazendo-a cheia de graça, obra essa reconhecida pelo arcanjo quando se aproxima, porque ser cheio de graça é ser cheio do Espírito Santo. E podemos dizer que nenhuma criatura se tornou tão cheia de Deus, tão cheia do Espírito Santo, aqui como foi Maria Santíssima. E por isso, o Espírito que foi ajudando Maria a viver o seu papel de mãe, mas também de discípula, de aprendiz do próprio Evangelho de Jesus, não apenas nos momentos de alegria, mas em todos os seus momentos de dor, como consolação profunda na alma de Maria, sobretudo dentro da experiência da espada. Nós podemos, pela nossa concepção, minimizar o que foi essa profecia de Simeão para Maria Santíssima. Afinal de contas, outras tantas mães sofrem e muito. Quantas mães aqui no nosso Rio de Janeiro já sofreram e sofrem pela perda de seus filhos? E é claro que a dor de Maria também a dor dessas mães é uma dor também muito aguda. Mas será que a perda, aquela espada na alma de Maria, foi apenas a dor da perda do seu filho? Ou foi uma experiência maternal em vista de todos os filhos? Em vista de todas as mães, que também têm espadas transpassando o seu espírito pela dor que essas mães sentem. Mas aquela espada não pôde consumir, não pôde destruir o ser de Maria Santíssima. E certamente o Espírito Santo estava agindo ali, profundamente no seu ser. Sobretudo naquele momento da cruz. Quando nós falamos de Maria como corredentora, não é diminuir a obra redentora de Jesus, mas é a participação íntima da Mãe Santíssima junto
àquilo que foi vivenciado pelo seu filho. Ela participou de uma forma única. E como Jesus ali reuniu de alguma forma o sofrimento da humanidade toda, de todas as eras, aquela que participava tão intimamente como mãe, porque ela mesma foi entregue como mãe a essa comunidade pelo próprio Jesus, é porque também Maria participou desta obra redentora e ao mesmo tempo desse esvaziamento e da dor que o próprio filho participou ali. E desta forma, meu irmão, minha irmã, é que nós percebemos a ação do Espírito Santo também, consolando, fortalecendo, dando perseverança, dando coragem, curando, não deixando que Nossa Senhora também esmorecesse, e que na ressurreição do seu filho, na presença de Maria, junto da igreja que nascia, Nossa Senhora estava ali, estando eles reunidos naquele mesmo lugar. E Maria estava ali de uma forma única, porque o Espírito havia gerado no seu ventre o próprio Verbo de Deus. Maria estava ali rogando pela igreja e pedindo que essa experiência da plenitude do Espírito fosse a experiência da igreja. Por isso o Espírito Santo é aquele que penetra o nosso espírito, é aquele que habita em nós, ou podemos dizer que nós, pelo batismo, habitamos no Espírito. E se nós imaginarmos e percebermos, eu sou perpassado pela ação do Espírito, todos os meus sentimentos, Ele é o meu amigo mais íntimo, Ele me conhece mais do que a mim mesmo, Ele sonda o meu ser. Quando nós cantamos, quando nós rezamos com o salmista, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, é o Espírito Santo que me conhece mais profundamente a minha dor, os meus sonhos, os meus planos, as minhas lutas, as minhas tristezas. O Espírito sonda, só que nós por vezes vivenciamos tudo isso sozinhos, porque não nos tornamos íntimos do Espírito para que nós façamos a nossa própria experiência humana no Espírito. No Espírito. Porque quanto mais abertos, cônscios da presença do Espírito na nossa vida, mais vamos ser acompanhados por Ele nessa nossa jornada. Aquilo que, por exemplo, eu falava de Nossa Senhora, aquilo que ela passou dentro da sua experiência, ela teve de passar. Ontem, ainda na celebração da Santa Missa, eu pregava sobre os dois núcleos da palavra. Foi assim que eu li as duas leituras da missa de ontem. Da primeira leitura, falando do sofrimento, Paulo dizendo que era preciso para a comunidade, lá nos Atos dos Apóstolos, que para entrar no reino dos céus era necessário passar por muitos sofrimentos, e ele exortava aquela comunidade para que não esmorecesse na fé, e Jesus, no Evangelho, prometendo que daria paz. E eu dizia ainda na pregação que há lugar para o sofrimento na experiência cristã. Estar em Deus não é isentar-se do sofrimento, mas é a certeza que no meio disso a paz vai estar, e a paz é um dos frutos do Espírito Santo. Então, nós passamos por essas lutas, mas o Espírito estará ali, o Espírito está presente, o Espírito está sondando, a paz está vindo, o Espírito não estará ausente, o Espírito vai abençoar, o Espírito vai trazer luz, o Espírito vai pacificar, o Espírito vai trazer coragem, o Espírito vai curar, o Espírito vai nos acompanhar. É promessa do Senhor.
E Maria está junto de nós para nos ajudar a fazer essa experiência. Eu espero, pois, meu irmão, minha irmã, que hoje, nesse dia 1º de maio, iniciando o mês de Maria, o mês do Espírito Santo, que você faça essa experiência junto com Maria, do Espírito na sua vida, para restaurar, para renovar o seu ser. 3231-3560, está aberta a sua participação. Prepare o copo com água. No próximo bloco, a gente volta orando e abençoando o copo com água. Catedral FM, eu sou o Padre Sérgio falando direto ao seu coração. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Seus queridos filhos, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima esposa. Bom dia, Catedral. Manter os dentes limpos, sem cáries e bem tratados é fundamental para a sua qualidade de vida. Doutora Pamela Castro, cirurgiã dentista, CRO 41051. Tratamento dentário de qualidade com seriedade e profissionalismo no centro de São Gonçalo. Agende sua consulta por telefone ou WhatsApp. 980937394. 980937394. Na literatura infanto-juvenil, imaginação é matéria-prima. Os livros infanto-juvenis da Paulinas estimulam o desenvolvimento da linguagem, a imaginação e o aprendizado, além de trazer valores morais e éticos aos pequenos leitores. Ofereça um livro infantil da Paulinas a uma criança. Desperte sonhos, cultive a imaginação. Rua 7 de Setembro, 81A Centro. Rua Maria de Freitas, 21C, Madureira. Rua Aurelino Leal, 46, Centro, Niterói. Dificuldade para se aposentar? Não esquenta. Vem para o Doutor Aposenta. Aqui nós temos uma equipe especializada que irá ajudar você nesse momento tão importante. Não perca tempo e dinheiro. Ligue 0800 552 4000. Nosso atendimento é gratuito. Mesmo que não tenha contribuído para o INSS, se você tem 65 anos, pode ter direito a um salário mínimo todos os meses. Ligue 0800 552 4000. Doutor Aposenta, o seu amigo previdenciário. O novo PAC é o nosso PAC na educação. E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para o programa Caminho da Escola, serão adquiridos 1.500 novos ônibus escolares. Isso vai facilitar a vida de milhares de famílias, como a da Marluce. A escola fica longe daqui, a quase 20 quilômetros de casa. Às vezes a gente ia andando, debaixo de sol quente, debaixo de chuva. Era difícil, elas acabavam faltando muitas aulas. Então, esse transporte mudou tudo, né? Agora elas vão para a escola, adoram.
Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Bom dia, Catedral. Faltam 9 minutos para 7 da manhã. Olá, Odisseia, Deus abençoe você. Verônica, muita paz, muita luz. Ela é da Capela São Bento, em Itaipuaçu. Thelma também está aqui conosco, lá de Bangu. Muita saúde e paz. A Janes Carvalho também está conosco, lá em Santa Margarida. Muita luz e paz. Quem está aqui com a gente também é o Francisco Santos, da Paróquia Santo Antônio de Amendoeira, em São Gonçalo. Está fazendo aniversário. Parabéns para você, Francisco. Muita luz, muita saúde, muita força e muita paz. Também aqui, Dirce, outra Dirce, lá do Engenho Novo, da Paróquia São Tiago. Quem está conosco aqui também é a Patrícia Miranda, da Ilha do Governador. A Ana Zilda, também de São João de Meriti, e ainda a Maria das Graças, que fala conosco do Jacaré, Paróquia Dom Bosco. Muita luz, muita paz para cada um. Para aqueles que estão aqui com a transmissão ao vivo, pelo Instagram e também pelo YouTube, eu quero rezar por você que nos acompanha por essas mídias também. Eu estou aqui com a imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui bem pertinho aqui do vídeo, pedindo essa bênção da Mãe. Se você não pegou o seu copo com água, faça isso agora. Vamos pedir ao Senhor a bênção dele nesse momento, para nós, para o nosso trabalho, para a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te entregar todo esse mês de maio. Eu quero me unir a cada um, aqueles que começamos o mês de maio hoje com São José, com Nossa Mãe Santíssima, no cenáculo, pedindo que esse mês de maio seja um mês profundo de cuidado, de restauração dos nossos corações, aquele cuidado que é um cuidado muito especial que a Mãe nos traz. Que esse cuidado chegue ao coração de cada um, esse cuidado chegue aos enfermos, aos entristecidos, aos debilitados, esse cuidado chegue àqueles que estão passando por tribulações, talvez muito fortes. Ó Mãe Santíssima, pelas virtudes daquela espada, do teu coração que foi traspassado por aquela espada, mas que transformaste isso em vida, eu quero entregar a esse coração e aquela graça que o Senhor, ó Deus, quer realizar hoje, quer entregar hoje a esta pessoa naquilo que está precisando, eu peço, pela intercessão da Mãe Santíssima, pela intercessão de São José, visita nesse momento. Eu sei que não é pelo nosso mérito, não é porque podemos, mas nós necessitamos e confiamos que o Senhor pode fazer, confiamos que o Senhor pode realizar. Faz esta obra pelo nome de Jesus, Pai, e socorre aqueles teus filhos que mais necessitam da tua bênção. Mãe Santíssima, cobre com o teu manto e usa também desta água que agora abençoamos, usa desta água para levar saúde, para levar renovação, para levar uma nova esperança a esse coração. Coloca para tanto, ó Deus, o teu remédio, a tua medicina nesta água, para que hoje ela seja um canal de saúde para o corpo e para a alma de cada um.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba na fé do seu copo com água. Bendito seja o nome do nosso Deus. Minha gente, chegamos ao final do nosso programa, mas hoje celebre, agradeça, viva esse dia com muita alegria e que esse mês de maio seja realmente um mês de muita graça. Semana que vem eu estou de volta, mas amanhã, é claro, 6h10 da manhã, a gente está começando muito bem o dia aqui no Bom Dia Catedral. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não há outro Deus igual a ti. Fez sempre chegar e curou com seu olhar. Até amanhã.